Rosa, eu tenho 48 anos. Eu estudei na Escola América quando a escola ainda era de madeira. Depois tenho muito orgulho de ter sido da primeira turma a se formar na escola, quando a escola nova, né, foi construída de material. E a minha melhor lembrança que eu tenho da escola é a parte da cozinha, as tias, né, da merenda que serviam um lanche. E depois eu tive muito orgulho de fazer parte dessa equipe, trabalhar nessa cozinha. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda Funari. Eu fui prof de arte do América por 10 anos. Cheguei na escola em 2014 e fiquei até abril de 2024. Eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que ter passado por essa escola contribuiu demais na minha formação como professora. Lembro com carinho de vários alunos e alunas que se destacavam nas aulas de arte, super criativos, engraçados, que desenhavam super bem. Guardo até hoje comigo alguns trabalhos muito bons de guris e gurias super talentosos que eu conheci no América. Às vezes, 2, 3 irmãos de uma mesma família passavam por mim nas aulas de arte. Isso era muito legal. Eu adorava quando as turmas, principalmente dos nonos anos, embarcavam nas ideias mais malucas de intervenções e outros trabalhos. E adoro encontrar na rua, por acaso, ex-alunos queridos dessa escola. Um abraço em todos, se cuidem. Feliz aniversário, América. Bom dia, meu nome é Hildo, tenho 59 anos. Fui aluno da Escola América no final dos anos 70 e início de 80. Em 1988, comecei a trabalhar na escola como guarda municipal, onde fiquei uns 20 anos mais ou menos. Participei algumas vezes do conselho escolar no segmento dos pais e funcionários. Minha esposa e filhos também estudaram na escola. Tenho várias lembranças boas da escola, tanto do tempo de aluno quanto de funcionário. Do tempo de aluno, tudo que aprendi na vida como cidadão, agradeço aos professores da escola, mesmo estudando até o 5º ano fundamental, onde a escola funcionava, na qual teria que procurar outra escola para completar os estudos. No tempo de funcionários, no primeiro dia de trabalho não usava farda. Fui confundido com o aluno pela coordenadora, pelo fato de ser muito jovem, que perguntou por que não tinha entrado para a sala de aula. Quando falei que não era aluno, ela pediu que eu me retirasse do pátio da escola, até que me identifiquei como guarda através de um memorando. Ao me apresentar à diretora, fui surpreendido que a diretora foi uma das minhas professoras, que ficou muito contente de seu aluno ter feito concurso e se tornar funcionário da escola. Outros momentos marcantes foi a formatura dos meus 5 filhos. E também tive o privilégio de ver a primeira formatura do ensino fundamental, já completo. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, o podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou o professor Davi. Hoje eu estou sozinho na apresentação, mas eu estou muito bem acompanhado. Eu já falo quem está aqui comigo. Os relatos que ouvimos na introdução são de pessoas que passaram pela nossa escola durante esses 60 anos. É isso mesmo. Hoje é dia de comemorar. O América está completando 60 anos no mês de outubro. Estamos recebendo hoje aqui a Vanessa, nossa atual vice-diretora. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e daí? Que sucesso é esse, o podcast? É isso, né? Coisa boa. E a Josi, que trabalhou aqui na escola por 26 anos, quase a minha idade, e foi vice-diretora entre os anos de 2014 e 2019. Eu não precisava, né, falar da idade. Não falei da idade, mas tu pode ser jovem e ter começado a trabalhar cedo, né? Bom dia, professor Davi e a vice-diretora Vanessa. Muito feliz por estar aqui. Bom, muito obrigado, gurias, pela presença de vocês aqui. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, agradecemos. Vamos lá. Vanessa, quantos alunos a escola tem? Vamos fazer uma fotografia da escola no momento. Atualmente nós estamos em torno de 480 alunos, sendo atendidos em 17 turmas. 17 turmas. Idade entre 6 a 15 anos. 6 a 15 anos. 6 a 15. Beleza. E professores e funcionários, a equipe da escola? Professores, nós temos uma equipe com 52 professores. E funcionários, empresas terceirizadas, né? Nós temos em média 15 profissionais.
Tá, legal. Bom, Josi, quando é que tu começou aqui na escola? Eu cheguei na escola em 1996, iniciei minha primeira turma em março de 97, com o terceiro ano. Tá. Fui professora dos anos iniciais, inicialmente, e depois passei para os anos finais. Legal. E tu, Vanessa, chegou quando na escola? Eu cheguei em 2005 na escola, né? E eu fui volante do primeiro ciclo, que era como era a formação, né, curricular na época. Pra quem não sabe o que é volante, poderia dar uma explicadinha bem básica, assim? Geralmente a nossa carga horária ela é 20 horas, né? Sendo que nós temos um horário de atividade fora da escola. E neste momento que nós estamos fora da escola planejando, um professor fica, né, com essa turma fazendo um trabalho de volância. Então, volância é uma professora que trabalha juntamente com a professora referência. Bom, além de ser equipe diretiva, o que mais vocês fizeram na escola? Vanessa? Eu iniciei, né, como volante do primeiro ciclo, né, e assim que eu pude, eu fui para a sala de aula sendo referência do quinto ano e fiquei até 2022 como referência da turma dos anos, né, que eu mais gosto de trabalhar, que são os quintos anos. Eu trabalhei uma época também como professora na biblioteca. Sim. Fiquei um tempo na biblioteca e tive também momentos, inclusive na gestão da Josi, eu tinha um projeto de cinema. Legal. Sim, produção? Nós temos filmes, temos um filme e ganhou inclusive premiação, que vai aparecer numa das fotos do memorial. Olha, eu tô descobrindo coisas que eu não sabia aqui. O Mistério na Escola. Está disponível no YouTube. Olha, O Mistério da Escola. O Mistério da Escola. Tá. Uhum. Mas fala um pouquinho só sobre esse projeto. Como é que tu trabalhava com eles? Eles faziam um roteiro, criavam uma história? Sim. Toda a produção do filme, desde o roteiro, da própria filmagem, a edição, todo foi feito com os alunos. Legal. Eles botaram a mão na massa. Botaram a mão na massa. Inclusive, assim, ó, as filmagens externas, nós tivemos uma cena no cemitério, que nós fomos até o cemitério fazer, né? Inclusive, a gente contou muito com a espontaneidade no momento, né? Então, ali a gente saiu fora do roteiro, foi quando nós fizemos essa visita. Mas todo ele foi planejado e executado pelos alunos. Que legal. E na biblioteca? A biblioteca foi um momento que eu estive lá para organizar o acervo. Assim. Nós tínhamos uma biblioteca muito, como é que eu vou dizer, atulhada. Né? Eram livros antigos, né, que não tinham mais que estar lá. Então, todo mundo que chegava com algum material para doação, levava e deixava na biblioteca. Então, eu cheguei lá e eu disse que isso não, que a biblioteca era um espaço extremamente importante, né, e é ainda, e ele tinha que ser visto como tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma limpa, né, de um acervo antigo, que estava ali só para prejudicar, né, a própria questão do espaço pequeno, muito livro que não era usado, então eu trabalhei para fazer isso aí. Sim. E aí tu recebia alunos para fazer... Contação de histórias. Legal. Eu fazia contação de histórias. Legal. Josi, além de direção, sala de aula... Nossa, que viagem. Viagem no tempo. Eu acho que eu só não trabalhei de setores da escola na CIR. Porque a CIR precisa uma outra especialização, né? Mas sempre trabalhando em conjunto também. Eu comecei com os anos iniciais, como eu falei. Meu primeiro ano, minha primeira turma foi um terceiro ano. Depois eu fiquei com os primeiros anos, jardim, na época ainda tinha jardim da infância. Tive alguns também. Em 2006 ou 2007, eu fui convidada então para substituir uma professora que estava em licença aqui na escola. Uma professora muito quista, inclusive, que era a professora Rosita, de língua portuguesa. E aí eu fui convidada para fazer essa substituição. Infelizmente, né, também ela não voltou mais para a escola, né? E eu acabei assumindo então a língua portuguesa, e ali eu fiquei durante muito tempo.
Eu só saí mesmo em 2011, quando então eu fui convidada para ser a coordenadora pedagógica do turno integral, né? Porque em 2011 a gente iniciou na escola a integralização, mas com os projetos federais, que foi o Mais Educação, né? E o projeto de integralização federal iniciou em 2011 aqui, que foi com Mais Educação, e alguns outros projetos, assim, que inclusive os alunos saíram externamente, que eram com parcerias com o Murialdo, de culinária profissional. Aí em 2012, então, a direção iniciou o projeto de integralização do município, daí, que seria os alunos ficarem turno integral na escola, e eu fui convidada a coordenar, né, a parte pedagógica desse... Isso aqui na escola? Aqui na escola. Eu sempre estive aqui na escola. Sim. E ali eu fiquei até então me candidatar em 2014 à direção, né? Saindo dali, eu fui para a orientação, né? Eu fiquei como orientadora. Além disso, eu passei pela secretaria, né? Que é um setor que a gente mais burocrático. Eu fui professora do laboratório de aprendizagem. Como professora de língua portuguesa, já lá em 2008, comecei a querer tirar os alunos da sala de aula, e foi aí já então que começou o meu projeto nos meus períodos vagos, como a gente diz, de fazer o teatro com as minhas turmas, os últimos anos. E aí começou então, né? E daqui um pouco a gente já estava, mesmo antes de se ter esse respaldo pela secretaria, que era o de projetos, não existia, né? Eu já fazia, não só eu, outros colegas também, mas o meu projeto especificamente na área do teatro. Eu lembro uma vez até que alguém da SMED esteve na escola e ouviu, né, um ensaio, e nós ensaiávamos Shakespeare. Porque os meus alunos se apresentaram, nós apresentamos Otelo, nós apresentamos Shakespeare na época. Isso é muito rico para eles, né? Nossa. Terem contato com esse tipo de literatura, né? E a gente foi, a cada ano, a direção atual da escola, que daí era a Denise e a Giane, né? Viram, acho que através dos próprios alunos dos professores, de que aquilo estava sendo muito legal para os alunos, né? Estava influenciando de forma positiva na postura deles, inclusive na sala de aula, e começaram a investir em me dar esses horários, assim, para que a gente conseguisse, né? E eu tive muita parceria, porque os alunos criavam os cenários, eles criavam as próprias roupas, os figurinos, com a professora de artes, a professora Lilian, foi a minha grande parceira de criação dos figurinos dos alunos para apresentação. E chegou um ponto em que eu já fazia, em 2010, 2011, só no início, eu já fazia seleção para a entrada no teatro, porque muitos, de fato muitos, eles queriam. Então a gente criou, eu fui fazendo assim encontros. O tamanho que chegou, né? Eu fui fazendo encontros de formações, que daí eu já pedia, né? Deixa eu ir na formação tal de teatro, porque ainda não tínhamos. E nessa época aí, tu estava em sala de aula, sim, e com o teatro? Sim. Era bem puxado, né? Bem puxado, sim. Quando chegava no dia das apresentações, os professores viam determinados alunos que não esperavam atuando, e tinha choro de comoção, né? E aquilo, para mim, era o maior resultado que eu poderia ter. Entende? Que eram professores ali. E a última apresentação nossa, porque a gente teve muitas depois disso, desde musicais, Mário Quintana, na semana, né, no ano de Mário Quintana, até Rebeldes, na época, os Rebeldes, aquelas, sim, músicas, né? Grupo mexicano, mexicanos, né? E tal. E a nossa última apresentação foi numa festa junina. Tamanho ficou, né?
eu penso o projeto de teatro cobrando entrada, né? Nossa. Para assistir aos alunos do teatro. E o dinheiro era assim para a escola, Revertido né? pra escola. Revertido para a escola. Né? E olha, fizemos várias sessões durante a festa junina. Que legal. Foi muito legal. A gente ganhou nesse tempo um palco. Só que depois, sim, né? Em 2011, como eu falei, eu fui convidada então a coordenar os projetos federais do Mais Educação, né? E tive que passar o meu projeto. Passei por uma outra professora que chegou na escola, mas que ficou pouquíssimo tempo, professora de artes. Bom, nesse tempo de atuação na escola, dá pra dizer que o teatro foi a função que tu mais gostou? Olha, eu posso te dizer que tudo que tive mais direto com o aluno foi o que a gente tem um melhor retorno. Assim. Aham. E tu, Vanessa? Quintos anos? Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Tu é de estar no front. Eu gosto. Sempre gostei de estar em sala de aula, a vida inteira. Mas hoje, a experiência que eu estou tendo na direção, eu estou gostando também. Mas nada se compara a estar com os alunos. Né? Tanto que eu, Verdade. vira e mexe, eu estou em sala de aula. Mesmo que seja para dar um pitaco, né, um puxão de orelha, mas eu gosto de estar com eles. Sente falta de estar Sinto- com eles, assim? Sinto falta de estar com eles. Sim. O resultado acho que é mais perceptível, né? O resultado E do eu sempre trabalho, tive assim, bom né? contato com eles, né? Sempre quando eu entrei na sala de aula, eu criei sempre um vínculo de parceria, entendeu? Sim. E isso deu certo. Então, o que dá certo a gente Replica. Exatamente. Muito bom. Que relação que vocês têm com a comunidade escolar? Pais, vizinhos? Eu nem sei explicar, porque eu sou completamente americana, né? Eu Sim. nunca fui para outra escola. As minhas colegas, todas, a maioria tiveram experiência de estar em outra escola. Eu entrei aqui com 22 anos e tô com 50. E já tô na mesma escola. Tu é da E comunidade. eu sou da comunidade. Eu brinco com os alunos e as alunas, né? Quando eu os encontro, eu sou cria. Né, Cria. da Vila Vargas, como Aham. eles dizem. Então, minha vida foi aqui profissional, né? Sim. Então, eu não tenho apenas ex-alunos, né? Eu tenho amigos também que se tornaram meus amigos, inclusive alguns íntimos. Vanessa, tu também tá bastante tempo aqui na escola, né? Como é que é a tua relação, assim, com Quando famílias? eu cheguei aqui na escola, eu já era professora do estado, né? Então eu cheguei com 20 horas. Aí, quando eu fui ampliando a minha carga horária, eu estendi minha carga horária para as escolas do entorno. Eu trabalhei 10 horas no Marcílio por 6 anos, trabalhei no Morro por 2 anos. Mas o pessoal daqui, da equipe diretiva, pela minha vontade, foram me chamando e me trazendo as minhas horas, até eu ficar minhas 40 horas aqui, né? Então, o que acontece? Essa comunidade, para mim, eu sempre defendo a comunidade. A comunidade daqui é uma das mais tranquilas. Eu que perambulei por outras escolas, a gente só valoriza quando a gente sai do ambiente ou quando a gente perde o ambiente. Nós temos uma comunidade, além de ser tranquila, elas são muito favoráveis às nossas propostas. Né? Isso é uma questão muito importante. E nós somos aceitos e respeitados. Sim. Né? Mas isso se dá pelo fato de criar vínculos. Sim. Nós não somos mais uma estranha aqui. Então, quando a Josi perambula pela escola, pela comunidade e é vista e respeitada, é porque ela fez isso. Sim. É um Ela resultado. construiu, é um resultado. E a mesma coisa eu andei muito pela comunidade para fazer um filme que eram Os Caminhos da Escola. Então, assim, tu se deparar com todo tipo de pessoa e saber que eu sou a professora Vanessa, que eu estou ali para fazer o meu trabalho, entendeu? Eu não estava ali para bisbilhotar o que estavam fazendo, eu estava ali para desenvolver o meu trabalho. Isso é uma questão que deve ser levada em conta. E muita amizade, gurias. Assim, Muitas. fora a comunidade, né? Professores que vieram e foram, que ainda estão aqui. Com certeza. Eu tenho amigas íntimas, né? Até hoje, que se fizeram aqui na Escola Médica. Sim. Eu não vou dizer que eu tenha muitos amigos, entendeu?
mas tem pessoas que eu vou levar para sempre, né, no coração. Pode não ter um vínculo, né, muito, como é que eu vou dizer, íntimo, né, com as pessoas, no sentido de conversar todos os dias, né, mas sair juntos. Exatamente. Mas tem uma pessoa que eu consegui trazer o ano passado para cá, que nós entramos juntos, que é a professora Letícia, né, do financeiro. Eu, ela, o João e a Simone da secretaria, nós entramos juntos. Então são as pessoas que eu mais tenho um laço, né, Sim. que sai um pouco das paredes da escola, dos muros da escola, entendeu? Sim. Mas eu acho que a questão do respeito, assim, é uma questão que tem muita gente que passou por aqui e foi extremamente importante para a escola. E eu Sim. reconheço, né, a importância delas. Sim. Mas laços afetivos, assim, criados foram com alguns. Sim. Bom, Josi, pode lembrar pra gente que o ano que tu entrou na escola? Final de 96. Tá, 96. Iniciei mesmo sala de aula 97. Tá, mas tu faz parte do contexto da escola. Sim. Desde 96. Estamos em 2024. O que é diferente hoje? De estrutura mesmo. Estrutura, bom, a gente sabe que a escola eram prédios de madeira, né? Lá já era? Lá atrás. Eu quando cheguei, não. Eu quando cheguei, nós tínhamos duas diferenças assim bem marcantes, né? Nós ainda tínhamos uma sala de madeira, que é onde hoje é a nossa brinquedoteca, né? Inclusive eu dei aula bastante tempo naquela salinha, né, de madeira, e nós não tínhamos a cobertura da quadra. Sim. Que foi uma conquista em Super 98, conquista, né, com o orçamento através do orçamento participativo, uma conquista dessa comunidade de uma forma geral, né? Legal. Eu lembro que nós tínhamos uma salinha de vídeo que nós levávamos os nossos alunos para assistir vídeo, fita cassete ainda, né? Aonde é o nosso almoxarifado hoje. Mas para tu teres ideia, então assim, a sala da brinquedoteca, ela veio em 2014 com a ideia, já era projetos, né? Mas não saíam que no início da nossa gestão, então com 50 anos da escola, a gente levou à frente então um projeto de ter uma brinquedoteca. Nós já tínhamos dentro da escola um espaço, mas era uma sala de aula, não era uma sala específica, que hoje é onde era aquela salinha de madeira, né? Sim. Bom, gurias, vamos fazer um intervalinho. E nesse intervalo a gente vai ouvir mais alguns relatos de pessoas que passaram pela escola. E a gente já volta. Oi, eu sou a professora Daniela. Estou há 24 anos na Escola América. E já vi muita coisa, assim. Quando eu comecei na escola, a gente não tinha aquela parte do anexo, não tinham aquelas salas extras. Nós não tínhamos a brinquedoteca, a sala da informática era onde ficava a sala dos professores, porque não tinha sala de informática. A secretaria também não era daquele jeito. Ali embaixo ficava a supervisão, a orientação e a sala dos professores. Não tinha nada daquele espaço que hoje tem ali no corredor do refeitório. E mudou bastante, né? Começou uma reconstrução, eu acho que bem bonita, assim, de ver. Até turno integral a gente teve na escola, de atividades extracurriculares no turno da tarde. Tinham crianças que faziam a hora do cochilo, depois do almoço. Era bem bacana esse momento que a gente viveu. E vieram outros depois também, né? A escola foi se reinventando. E hoje eu acho que o mais legal da escola são os alunos. Tô achando que a gente está na melhor safra, assim, de alunos que realmente estão querendo aprender. Eu me orgulho muito de fazer parte da história de vários, assim. Eu saio na rua e sou reconhecida como Prof. Dani ou como teacher, porque eu já trabalhei como professora de inglês, professora de português, trabalhei como volante, trabalhei como supervisora, trabalhei como professora referência e agora eu estou também no laboratório de aprendizagem, que é uma experiência diferente, estou amando. Mas o que eu mais gosto é desse reconhecimento, assim, de ver alunos meus, filhos de ex-alunos, sabe? E sendo tratados assim com todo o amor do mundo, porque eu tenho um vínculo forte com esses ex-alunos que se formaram, porque também sempre me trataram bem, sempre me respeitaram, sempre foram legais comigo. Me orgulho muito dessa comunidade e desse grupo de alunos que temos hoje.
Espero que venham mais 60 anos de América aí com muito sucesso e cada vez se desenvolvendo mais. Meu nome é Joyce Silva de Sá. Eu estudei na Escola América na época de 90, 95. E as lembranças que eu tenho eram nas semanas de setembro, que a gente desfilava, né, representando as escolas. E na época do gaúcho, que a gente ia visitar escolas e dançava as músicas tradicionais, e as escolas também vinham nos visitar e faziam danças tradicionais gaúchas. Era uma época muito bonita e muito boa. Olá, eu sou a Helenira. Hoje eu sou vice-presidente da ONG Coletivo do Morro da Cruz, onde a gente tem 138 entre crianças e adolescentes no turno inverso da escola. Fui conselheira tutelar por 3 mandatos. A minha primeira escola foi a Escola Municipal América, onde eu fui para o jardim. A escola era de madeira, muito legal, né? A gente chegava de manhã, tinha já a nossa merenda, que era o triguinho, que eu adorava. Ali a gente aprendeu a ler, aprendeu a escrever. As ruas não tinham asfalto, os pátios da escola não tinha laje, era tudo terra. A escola era da mesma forma que é hoje, porém onde tem laje era terra, era grama. Era muito bacana. Nós tínhamos como referência a diretora Almerim, que ela era uma mãezona, assim, uma segunda mãezona da gente. Ela chamava a gente a atenção, né, a nossa atenção. Ela colocava nós na fila, fazia nós ficar em fila. Ela chamava os pais. Ela e os professores ajudaram os pais a educar cada criança, né, da faixa etária da minha idade, assim, 62 anos. Então foi muito bacana, uma experiência muito bacana. Dentro da escola, eu era uma das muitas que também ia para a escola, não com a ideia de aprender, nós íamos com a ideia de comer a merenda. E muitas vezes era a única refeição que a gente tinha no dia, né, que era a merenda e tudo. Mas depois a gente conseguiu ter o entendimento que a gente ia para a escola para aprender a ler, escrever e ser gente. E se hoje eu me sinto gente, é porque eu estudei na Escola Municipal América. Tenho orgulho dessa escola dentro da nossa periferia. O que mudou hoje na nossa escola? Só mudou a estrutura que está melhor, mas o acolhimento, a proteção e a dedicação das professoras ainda é o mesmo. Então eu quero agradecer muito em nome de muitas crianças e em nome de muitas pessoas da minha idade que estudaram nessa escola. A Escola Municipal América faz parte da nossa vida. Muito obrigada, Escola América. Parabéns. Feliz aniversário, Escola Municipal América, a escola do nosso coração, a escola da nossa vida. Bom, voltamos então, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a história da América. A escola foi inaugurada em 64, é isso? 12 de outubro de 64. 12 de outubro, dia da criança. Dia da criança. Libriana, a escola é libriana, assim como eu. Bom, Vanessa, a configuração da escola sempre foi parecida ou foi muito diferente? Agora eu estou organizando, né, o material para fazer o memorial da escola e eu observei que essa configuração, do jeito que está, nesse desnível, ele sempre existiu. Sim, né? Uma parte mais alta. Exatamente, porque ela é no morro, né? A organização da escola como é que eu vou dizer, em termos topológicos, tá igual. A única questão que eu vi que nós perdemos espaço físico quando, né, foi a ideia da inauguração da cancha, né, porque não tinha espaço físico para a prática de esportes, né? Nós tínhamos 2... Onde é a quadra ali? Sempre foi espaço da escola. Foi o espaço da escola. Só que antes era pátio? Era pátio. Para correr. Pátio para correr e ele se estendia um pouco mais. Daí quando houve essa reforma, essa organização por uma demanda da escola, porque para tu ter uma ideia, a escola iniciou com turmas de primário naquela época, né?
uma turma que atendia o primeiro ano, né? Uma professora na escola, professora Imeri, foi a primeira professora da escola. Olha a história sendo contada. Ela foi a primeira professora que ela morava aqui na região e existiu uma necessidade de atendimento numa escola aqui. Então ela foi, né, ela era já professora da rede do estado, ela foi até a prefeitura e se colocou à disposição para trabalhar nessa escola, né, se isso surgisse. Só que a escola não surgiu já como escola, ela era num salão, né, que fazia parte aqui da comunidade, que foi doado, né, cedido, na verdade, para iniciar o processo de construção, assim, né, de um espaço voltado à educação. Mas inicialmente era pouco espaço, né? Somente até os anos 80 a escola ainda sofria, né, em função de espaço, né? Porque foi se ampliando o número de turmas, né? Tanto que no início uma coisa muito interessante é que a escola dividia o espaço com outras 4 famílias. Nossa. As outras, que eram barracos, né, elas moravam no mesmo espaço da escola, inclusive os alunos, professores, e essas famílias dividiam o mesmo banheiro. Né? Então, assim, foi um processo de luta para aquisição, né, de ter uma escola realmente voltada somente para atendimento dos alunos, né? E, inclusive, ela tinha o turno da noite, né, que eram parcerias, inclusive com o Mobral. Né? E depois, sim, surgiu o Jardim da Infância, até chegar no atendimento, né, integral dos anos primários. Né? Então, assim, ó, até 1980, né, até o final dos anos 80, bem dizer, era atendido do primeiro ao 5º ano. Sim. Com o tempo que foi se estendendo para outras turmas. Sim. Mas em 64, 12 de outubro de 64, era essa salinha que tu conta? Era um espaço onde era uma associação. Dá para dizer então que a escola começou como um projeto. Como um projeto. Um projeto de alfabetização, talvez. Foi cedido o espaço, né? O irmão Donato, que era o que fazia um trabalho comunitário aqui, ele que viu, que recebeu essa solicitação, essa demanda da comunidade. De uma educadora. De um espaço para educação. Sim. Que não tinha aqui na Vila Vargas um espaço para educação. O pessoal tinha que se deslocar bastante. Se deslocar, né? E o que a gente vê hoje não era como em 1964, né? Calçamento. Assim, não, e a distância daqui, porque eles dizem até hoje, a cidade, né? Que seria o mais... Porque aqui é muito a periferia, né? Ou seja, o periférico de Porto Alegre. Era uma distância muito grande, então não tinha. Então esse irmão, ele era trabalhador aqui da comunidade, viu essa necessidade, levou adiante. A professora Imeri, né? Ela achou que ela poderia vir para cá e fazer esse trabalho, e assim começou o processo de construção do MF América. Olha que legal, que legal. Nesse memorial que tu está construindo, Vanessa, tu está com a parceria da Andréia, da biblioteca? Nós estamos junto com a biblioteca e também com o professor Luiz, né, que também tem um acervo muito grande, e ele está fazendo a parte de tecnológica, Sim. né? E são muitas fotografias e, como tu bem sabes, né, depois que iniciou o processo, né, de fotos pelo celular, a gente não imprime mais, né? A gente não manda revelar fotos, né? E muita coisa ficou perdida. Sim. Né? Então, no nosso arsenal, assim, né, a gente percebeu que nós fomos até 2000 com bastante material. Com bastante material. Perdemos um pouco também, eu vou te dizer, porque nós tivemos... teve um ano, meu primeiro ano, acho que foi 2005, por aí, dando aula para os anos finais, a gente teve uma formatura, a primeira formatura na nossa quadra. Foi naquele ano. Nós sempre fazíamos as formaturas aqui no espaço do refeitório. E teve lá na quadra. E eu fui, inclusive, paraninfa das 3 turmas de últimos anos, naquele ano. E eu tive a brilhante ideia de colocar o acervo
da escola, de fotografias dos alunos quando eram pequenos em varais. Então a gente encheu aquela quadra de varal de fotos. Os pais... Lindo, porque os pais encontravam os filhos pequenos em fotografias, o que não era também de tão fácil, a gente pensa, mas não era. Talvez de acesso a eles a ter uma fotografia do seu filho na escola quando pequeno. E a gente perdeu, não. Eles ganharam, a gente ganhou um momento maravilhoso, mas muitas famílias levaram as fotografias. Sim. Então eu também fui um pouco ingênua. Foi um pouco ingênua também, né? Então, um pouco desse acervo, né? Mas o Luiz até estava me pedindo, Josi, tem tanta coisa que tu tem que falar com a Vanessa, porque tem fotos lá, que tu vai saber falar, explicar. E por isso que a gente pediu para nós escanearmos todas as fotografias, para não acontecer botar na isso. nuvem. Eu nem sabia disso, Josi. Eu nem sabia. Nós colocamos tudo ali. Por quê? Porque são relíquias. É história? Nós temos fotos de 1970. Né? Porque de 64 a 70 a gente não tem nenhum registro. Eu até busquei, né, em fontes assim, não consegui registros fotográficos nesse período, né? Eu tenho algumas, tá? Eu tenho algumas fotos. Antes de 1970? Não, eu digo, eu tenho algumas fotos desse período, dessas formaturas que talvez estejam estejam comigo. Então, assim, então a gente não quer perder, né? E a gente está organizando isso aí. Sim. Porque tinha muito material junto à secretaria e muita coisa na biblioteca. Nós queremos fazer um grande, né, registro disso. E estamos aproveitando esse memorial já para fazermos isso. Sim. O que tu encontrou lá nesse arquivo? Me encontrou lá bem magrinha. Eu não ia dizer isso, né, Josi, mas já que tu falou, nós nos encontramos magras e jovens. Nós encontramos também, assim, ó, muitas coisas que nós perdemos, né? Datas comemorativas, por exemplo, né, eles, ao longo do tempo, foram substituídas por outras comemorações, são outros contextos, né? Mas eu vi momentos, fotografias de momentos cívicos, né? Exato. Uniforme, Sim. Coisas que hoje nós não temos, né? A questão a própria vestimenta dos professores, dá para a gente ter uma ideia cronológica, até da própria, para ver como isso, né? A mudança que teve no comportamento, né? Inclusive da moda, sim. Né? Corte de cabelo, penteado, penteados, roupas, a própria feição, né, dos professores, a forma de comportamento, né? Como que era as pessoas dos anos 70, né? Sim. Que hoje devem estar, no mínimo, com 75, 80 anos, né? Então, tudo isso fez a gente, inclusive eu falando com o Luiz que deu um saudosismo de uma época que ele não viveu. Sim. Né? Porque a gente se colocou lá naquela época. Né? Eu não era de Porto Alegre, eu sou do interior, né? Então eu fiquei pensando em 77, porque eu sou bem mais velha, né? Então, em 77 eu estava lá na minha terra sendo criança e já estava acontecendo a Escola América, entendeu? Sim. Isso dá não é nostalgia para o Luiz, mas para mim me deu assim, ó, esse mundo ele é imenso e várias coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente não tinha acesso a isso, né? Sim. Hoje até a gente tem, através das redes sociais, hoje é tudo muito fácil, né? Muito fácil, mas naquela época não, entendeu? Sim. Então, saber o que estava acontecendo na capital de Porto Alegre, enquanto eu era uma menina do interior, isso me trouxe uma jogada na minha cara do tempo. Eu estou vendo agora o tempo. Sim. E o tempo é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, dá medo. É. O Luiz, ele me mandou uma mensagem, disse, nós era muito diferente. Eu digo, nossa, cabelo, tá, gente? E parece que foi ontem, sabe? Parece assim tão recente assim, né? E a gente muito diferente mesmo, né? Sim. Sabe que ouvindo os relatos das pessoas que mandaram pra gente, alguém falou sobre
desfilar e fazer apresentações de dança e tudo mais. Isso me retoma lá na minha infância também, de desfilar no 7 de setembro, né? Hoje tá mais... menos comum, né? Não sei. Menos comum, eu acho que não são práticas mais, né? É. Mas a gente Mas nós fazíamos aqui. Sim. Fazíamos, não tinha como fugir da hora cívica. Sim. Né? Na entrada, Mas essa conversa nossa é uma caminhada pela história, né? Que loucura. Exatamente. Gurias, a gente está se encaminhando já para o final. A gente falou bastante sobre a história da escola. E para a gente encaminhar mesmo, queria saber de cada uma de vocês o que vocês gostariam de ver para o futuro, para os próximos 60 anos, talvez. Bah. Eu gostaria de que os nossos alunos tivessem mais sucesso na vida, entendeu? Uhum. Que nós pudéssemos ter mais retorno de alunos que saíram desse espaço e encontraram outro universo, entendeu? Que eles têm condições de acessar e frequentar todos os espaços desse mundo, sabe? Sim. Que a vida deles não se restrinja somente aqui à comunidade. Sim. Que eu possa sair daqui a um tempo e encontrar eles em diversas funções, diversos empregos, sendo felizes, trabalhadores, pessoas de bem. E eu penso que isso já mudou muito. Muito. Eu com 26 anos de América, entende? Então, hoje, este retorno que tu falas, Vanessa, é muito maior. Isso é uma alegria imensa pra gente, porque tudo que é lugar que eu vou, né? Eu tô num período em que, mesmo que eu queira me esconder, eu não consigo, né? Eu encontro ex-alunos, porque é mais fácil às vezes para eles nos reconhecer, porque eles mudam muito, né? Do que a gente reconheceu. Muitos passam por nós, né? E poucos professores passam por eles. Então é mais fácil deles lembrarem, né? Eles nos identificar, né? E eu encontro todos eles nas diversas profissões, né? Fiquei muito feliz o dia que eu fui foi um ano retrasado. E tem um pouquinho de cada um de vocês nesses alunos que vocês encontram, né? Fui ao banco e até fiquei preocupada, nervosa assim na hora, porque estava o carro forte ali, né? E veio bem pro meu lado, assim, na hora que eu tava entrando no banco, Jesus, o que eu fiz, né? E era um aluno meu, né? Que tava ali, um ex-aluno, né? Então, assim, seja qual for, eu fui fazer um exame médico, bem chatinho, inclusive, né? E a menina que veio me atender, quando eu me acordei do exame, oi, professor. Eu digo, meu Deus, que alegria, né? Tê-la aqui. É clichê, mas é gratificante, né? É gratificante. Então, assim, é isso que a Vanessa diz, que a gente... o que a gente deseja, de fato, é que isso aumente, né? Cada vez mais. Esses encontros, né? E aqui a escola, como é uma escola de ensino fundamental, é o primeiro espaço de educação deles, né? É daqui pra frente, né? Mas aqui é o começo, né? E o bacana é que quando eles saem daqui e vão pro ensino médio, não tem... É certo, eles vêm nos ver. Uhum. Sim. Porque o impacto é muito grande. Lá eles são mais um, né? Aqui eles são o João, a Maria, o Antônio. A gente sabe da vida deles, né? O meu Facebook, ele é 70% esta comunidade. Sim. Então, mesmo não estando aqui, o contato, acho que isso diz tudo, né? O contato é direto, entende? Né? Eu já fui convidada para tantas coisas pessoais. A professora vai ter os 15 anos da fulana. Eu digo, meu Deus, a fulana já está assim, já está fazendo 15, quer dizer, minha neta, né? Na comunidade. E a senhora tem que estar lá, né? Então essas coisas não tem preço, né? Sim. E... professor faz parte da vida dos alunos, né? Eu lembro que foi minhas primeiras professoras. Sim. E também lembro daquelas que me marcaram de uma forma não tão positiva. Exatamente. Eu dizia então, ou seja, o nosso trabalho, porque não existe imparcialidade. Sempre tem uma intenção. Sim. Nosso fazer, né, ele é intencional. Sim. Bom, acho que era isso, gurias. Eu queria agradecer muito, de verdade, a presença de vocês, ajudar a gente a contar a história da América, tá? Quer dar um tchauzinho, Vanessa? Josi?
Olha, eu só tenho a agradecer a todos, né? Porque na verdade é um enorme prazer para mim estar como vice-diretora da MF América. Me aposentarei nessa função, né? Para dar uma, tipo assim, um tchau, né? Um até logo, de uma maneira assim que eu deixe alguma coisa para essa comunidade. Uma escola melhor do que eu encontrei. Muito bem. É isso, Josi. Fechamos? É isso. Agradeço também, né, o convite. Penso que tem muitas outras pessoas também que poderiam estar aqui, né, participando desse memorial. Eu não vou dizer o nome de uma ou outra das minhas amigas também, para não, vai acabar esquecendo de alguém, não pecar com ninguém, não é? Mas pessoas que são memorial mesmo dessa escola também. Minha formação aqui. Dizer que eu nem consegui ainda, tá? Eu já estou afastada desde o ano passado, mas eu ainda não consegui de fato dar tchau. É um processo interno bem complicado, né? Então é muito devagar, a gente não consegue se desvincular. Sai do América, mas o América não sai da pessoa, entendeu? Então é só gratidão mesmo, né? Até a tudo que nem tudo foram flores, né? É a vida, né? Mas, exatamente. Mas tudo tá guardado no coração da melhor forma possível. Lembranças bem lembradas, né? Que a gente fique com elas. E as não lembradas são as que a gente denomina experiência. Sim. Muito Bom, obrigada. Então era isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do América Pod. Obrigado às gurias pela presença. Obrigado a todo mundo que participou do episódio. Obrigado também a quem nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir, compartilhar e comentar no Spotify. Vocês também nos encontram no Instagram, que é América_Pod_Oficial. Até o próximo episódio.